quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a Aline Albino, artista de hand lettering, e aqui no canal você encontra muito vídeo de lettering, bullet journal e DIY. O vídeo de hoje é sobre lettering e é mais um vídeo da série de refazendo o lettering de um seguidor. Se você não assistiu os outros vídeos, é só clicar aqui que já tem mais 2 aqui no canal, esse é o terceiro. E vocês estão amando esse vídeo porque realmente é um feedback muito bacana. Quem quiser participar desse quadro é só usar a hashtag AlineRefazAE lá no Instagram. Sempre que eu tenho um tempinho eu vou lá, escolho um, analiso, refaço um lettering e gravo esse tipo de vídeo para vocês. Esses vídeos é como se fossem um feedback de um professor. Lembrando que não é que tem certo ou errado, mas eu vou analisar esse lettering com a minha visão de artista, com o meu estilo, o que eu melhoraria, o que eu modificaria para dar mais harmonia, segundo a minha visão, nesse lettering. Vamos lá para a mesa que eu já tenho os 2 letterings e vou mostrar tudinho para vocês. Mas antes de ir pra lá, não esquece daquela coisa muito importante. Clica aqui, ó, nesse botãozinho, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá, hoje eu vou refazer o lettering da Mariana. Essa aqui foi a foto que ela postou e usou a hashtag AlineRefazAE. Escolhi ele e eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vejo que dá pra melhorar nesse lettering e depois eu vou mostrar pra vocês o lettering que eu fiz baseado nesse. Vamos começar pelo que eu acho que está causando desarmonia no lettering. Primeiro, escolha de palavras-chave. É muito importante a gente escolher as nossas palavras-chave. Por quê? Porque sempre que a gente olha para um lettering, para uma embalagem, o que for, que tiver coisas escritas, a gente lê primeiro as palavras maiores. Se aquilo interessa, a gente vai continuar lendo. Se não interessa, a gente vai perder interesse e não vai ler a frase inteira. Aqui no caso, ela deu um destaque gigantesco pro D. O D, o seu, o a, o com, esse tipo de palavrinha são palavras de junção, são palavras auxiliares que a gente não destaca no nosso lettering, porque não tem significado sozinho. E aqui tem um espaço gigantesco para o D, que eu acho que faz com que as pessoas, de repente, não se interessem por ler a frase, porque não tem um sentido profundo, então a gente acaba só olhando o D ali que está super destacado e vai embora. E a nossa atenção se perde. Então esse D tem que estar bem pequeno no nosso lettering, não em destaque. A gente tem que escolher as palavras melhores para a gente destacar. Por exemplo, o signo. O signo é uma coisa que bem legal para destacar aqui. O culpar também, são coisas que a gente tem que fazer maior no nosso lettering. Então eu vou modificar um pouquinho o layout desse lettering para mostrar como fica melhor, como fica mais harmonioso e chama mais a nossa atenção quando as palavras-chave da frase estão destacadas. As palavras-chave da frase são as palavras que têm mais significado na nossa frase, são as palavras que a gente quer chamar atenção para a nossa frase. Outra coisa é que aqui tem um bounce, o lettering está um pouquinho em perspectiva, então é difícil saber exatamente o que está em linha ou não. Isso é uma das coisas que tem um vídeo aqui no canal sobre como tirar foto do seu lettering. E eu acho muito importante vocês verem, porque assim, eu acho que a foto do lettering fica mais legal quando a gente tira de cima. A gente tem que fazer ela ficar interessante com os elementos que a gente coloca atrás, com o fundo que a gente usa. Mas toda vez que a gente entorta a câmera, que a gente pega de outro ângulo, a gente faz com que as coisas mudem de proporção, porque a gente está vendo aquela composição em ângulo. E é sempre melhor quando a gente vê de cima. Mas, pelo que eu percebo aqui, ela colocou um bounce, mas não tem uma linha exatamente de apoio, uma linha que ajuda esse bounce. Por mais que a gente use o bounce, que são essas letras que vão para baixo, a gente sempre traça uma linha de base para a gente seguir ela e nenhuma das letras passar para baixo, apenas o bounce. Isso faz com que o nosso lettering, que a nossa palavra fique mais harmoniosa. Outra coisa é cortar a palavra culpar. Não tem problema cortar palavras, mas eu dou preferência para cortar palavras que não sejam as palavras-chave da minha frase. O culpar é muito importante nessa frase para a gente simplesmente cortar ele no meio e dar um destaque para o D. Então o D tem que estar pequeno e o culpar tem que estar todinho junto, porque é uma palavra forte na nossa frase e eu acho que é melhor se ele ficar junto. O seu também pode diminuir. O D e o seu
eu diminuiria bastante, porque eles não têm tanto peso na frase. E o signo eu aumentaria. Outra coisa aqui tem um vídeo aqui mostrando como desenhar faixa. Essa faixa aqui, pelo desenho do corpo dela, primeiro a gente faz o desenho do corpo. E aí a gente desenha a faixa que sobrou para fazer esse desenho legal. Porém, esse daqui tá errado, porque o desenho vai para cima. E se vai para cima, significa que as duas voltinhas estão para cima. Esse aqui seria o desenho certo dessa faixa. Como ele tá fazendo uma curva assim, as duas pontas estão para cima. Para ter esse efeito de uma para baixo e uma para cima, a curva do corpo da faixa tem que estar jogando. Tá vendo? Ó, esse aqui tá jogando para baixo. Quando joga para baixo, a gente pode puxar para baixo. Quando joga para cima, a gente joga para cima. Tem um vídeo só explicando, bem legal. Eu peguei um pedaço de papel e ia dar para vocês entenderem certinho como funciona. Ele tá errado porque fisicamente a faixa, se você girar ela para cima, ela vai jogar o tecido para cima. E se você girar para baixo, ela vai jogar para baixo. Por isso que, se você quer esse efeito de para baixo e para cima, você tem que desenhar o corpo de acordo com essa faixa. Então, a gente vai inverter aqui. A gente vai fazer assim e subir para a gente conseguir ter esses dois lados de faixa. Mais uma coisa aqui é desenhar dentro de faixa, de placa, de qualquer outro tipo de coisa. Esse é um erro muito comum que eu vejo. As pessoas desenham a faixa, a placa, o que for, a forma, e sai desenhando dentro dela. Só que não é assim. Quando a gente desenha uma faixa, a gente não pode grudar as letras nem em cima nem embaixo. Elas precisam de um respiro e todas têm que ter a mesma distância da faixa para poder ficar harmonioso. Toda vez que você desenha uma faixa, uma forma, enfim, quer escrever dentro, você tem que desenhar a forma e desenhar a linha guia de base e de altura da letra. Então, você vai desenhar duas vezes. Você vai desenhar a forma e você vai desenhar a caixa que você pode escrever dentro. Que aí, no caso, é isso daqui. E aí, você vai escrever dentro, batendo em cima e embaixo da caixa. Signo aqui. E aí todo mundo vai estar distribuído, todo mundo vai estar da mesma altura e todo mundo vai estar com o mesmo respiro da faixa. Isso é uma coisa muito, muito importante para poder dar leitura, para poder ficar harmônico o nosso lettering. E essas são as observações que eu tenho sobre esse lettering. Agora eu vou mostrar para vocês qual a solução que eu dei para esse lettering para ele ficar mais harmonioso. Vamos lá. Esse foi o lettering que eu criei baseado nesse daqui. Eu fiz o bounce como ela fez o bounce. Eu gosto de colocar as vogais menores que as consoantes, mas aí é uma questão de gosto, não tem problema nenhum. Ah, uma outra coisa que eu não falei é que aqui, eu não sei se ela pegou a frase de alguém, mas eu acho mais harmônico no português você falar pare do que para. Para de culpar. Pare de culpar seu signo. Então eu mudei, eu não deixei um A, eu coloquei um E de pare, pare de culpar. Voltando, eu fiz o bounce como ela fez o bounce e aí aqui eu comecei as modificações. O D não é uma palavra-chave, não merece destaque na nossa frase, então eu diminuí ele bastante, coloquei ele aqui bem pequeno, coloquei ele dentro de um círculo porque não tem problema nenhum, ele tá dentro dessa bolinha aqui, mas ele tem que estar menor, ele não pode estar em destaque competindo com as outras palavras mais importantes. O culpar, eu preferi trocar ele por uma letra de forma, por quê? Porque ele tem ascendente no L e uma descendente no P. E aí ficaria muito mais complicado de encaixar ele aqui, de colocar. Eu poderia até dar de um jeito de encaixar o L aqui, mas aí o P seria um pouco mais difícil porque a gente tem a faixa que sobe, enfim. De repente, eu acho que uma boa solução aqui nesse caso é você trocar por uma letra de forma. Isso é outra coisa que você tem que analisar toda vez que você está fazendo um lettering. A letra cursiva é a melhor solução que eu tenho para aquela palavra? Ou aquela palavra fica melhor em letra de forma? Então, você tem que analisar para você ver quem vai se encaixar com quem e aí você pode escolher a melhor forma possível. Por isso, eu troquei. O seu eu continuei bem parecido com o que ela fez, a única coisa é que ela escolheu variação de espessura e aí no caso o U tem desse lado também, ela só colocou desse, mas teria desse lado também, como o D tem dos dois lados também e ela colocou só de um aqui. O seu eu mantive, aqui no dela tá todo mundo bem pertinho, mas
aqui tá sobrando um espaço. Então o que eu fiz foi aproximar todo mundo e todo mundo tá com o mesmo espaço, tá todo mundo juntinho, não tem nenhum espaço sobrando que não tenha um elemento. E aí, por último, o signo dentro da faixa. Eu aumentei bem a faixa para o signo, que é uma palavra super importante, estar em destaque no lettering. E como ela queria que fosse para baixo e para cima, eu também inverti a faixa. A faixa tem esse desenho para poder comportar vir para baixo e vir para cima. Criei aqui uma caixa dentro, então todo mundo tem a mesma distância na altura e aqui embaixo também todo mundo tem a mesma distância, ele tem um respiro da faixa. Não esquece que se você for colocar esse tipo de sombra que nem ela colocou, você tem que criar uma caixa e você tem que levar em consideração que ele vai ter sombra, porque se você simplesmente fizer uma caixa, a caixa tá lindo, tem a mesma distância daqui e daqui, mas aí você desenha a letra de cima a baixo e aí acontece o quê? Você quer pôr sombra, a sombra vai colar, então você tem que desenhar a caixa, desenhar o espaço da sombra para cima e aí você vai desenhar a sua letra. Vou mostrar aqui, ó. Você tem a faixa aqui, por exemplo, e aí você vai criar uma caixa que você vai desenhar dentro dessa caixa, tudo na mesma altura certinho. Só que eu quero que essa letra tenha sombra, você vai ter que ver o tamanho que você quer da sombra e aí você vai criar uma linha para cima, ó. Essa distância a gente não vai mexer, ela tem que existir sempre. Então a gente vai colocar para cima mais uma linha, tudo com a mesma distância certinho. E aí a nossa letra vai vir aqui, bater na primeira e na segunda, de cima a baixo. E aqui a gente tem o espaço da nossa sombra certinho. E vai continuar o respiro em cima e embaixo. Também mantive todos os estilos de letra que ela fez, aqui minúsculo, bounce, fiz os mesmos detalhamentos que ela e também mantive esses elementos do fundo que estavam muito bacanas, não tem pra que trocar, as estrelas e as bolinhas, mantive tudo isso e esse daqui foi o resultado final. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês acharam que o lettering ficou mais harmonioso, se as dicas valeram e vocês gostaram de escutar essas dicas, também deixem sugestões. Em breve vai ter mais um refazendo o lettering de seguidor ou refazendo um lettering antigo meu para mostrar todas essas dicas para vocês. Por hoje é só, pessoal, um beijão e até a próxima!